quando que é para pedir desculpa? Qual é o momento que a criança precisa pedir desculpas? As desculpas não podem ser usadas nunca, porque quando eu falo não ensine a tua criança a pedir desculpa, tem gente que me pergunta de volta, tá, mas a criança não pode pedir desculpa nunca por nada? E não é bem assim. Os momentos em que a gente deve pedir desculpa para alguém ou diante de alguma situação é quando a gente magoa alguma pessoa. Se eu quebro um copo aqui agora, não adianta eu pedir desculpas, o copo já quebrou. O que eu preciso fazer é pensar, ok, na próxima vez que eu tiver com um copo de vidro na mão, eu preciso tomar mais cuidado. Vou resolver o meu problema tomando cuidado, vou resolver o meu problema tomando consciência dentro desse exemplo que eu dei. Mas se eu magoo alguém, se eu falo alguma coisa pra alguém e essa pessoa não gostou, se eu estou chateando alguém, se eu estou lidando com sentimentos, principalmente se for de outra pessoa, aí cabe o pedido de desculpas. As pessoas, quando ficam magoadas com a gente, elas estão esperando que a gente peça desculpas, elas estão esperando que a gente tente lá remediar a situação e, enfim, resolver aquele problema. E muitas vezes existem problemas que a gente só resolve realmente pedindo desculpas. Então, se eu piso no seu pé, eu peço desculpas porque eu ali te machuquei, né? Eu fiz uma coisa que não foi legal e eu presto atenção para não pisar no pé de mais ninguém. Então, não é que não pode pedir desculpas nunca, é que não pode pedir desculpas para tudo. A gente tem que ter um time, a gente tem que ter uma noção. Muitas vezes a gente vai precisar pedir desculpas. Se eu falei alguma coisa pra alguém e essa pessoa não gostou, eu preciso pedir desculpas. Se eu pisei no pé de alguém, eu preciso, por educação, pedir desculpas. Não é não pedir desculpas nunca, é não viver só de desculpas. No caso do meu irmão, por exemplo, ele estava esquecendo as coisas com frequência. As desculpas não adiantam. Simplesmente não adianta ele pedir desculpa todos os dias, 10, 15 vezes por dia, porque ele está esquecendo alguma coisa. O que adianta é ele parar e pensar, ok, como é que eu vou resolver isso? Eu tenho esse problema, como é que eu vou resolver isso? Até pode pedir desculpas, mas não é só isso, é resolver os problemas que a gente tem para resolver. Então as desculpas são válidas, são bem-vindas em diversas situações, mas elas não podem viciar, elas não podem ser o único meio, a única chance, a única possibilidade da gente redimir alguma coisa. Peça desculpa sim, quando você magoou alguém, quando você não fez algo legal, mas acima disso, pare para pensar o que é que eu vou fazer para não repetir isso. É essa ideia, essa noção que a gente precisa passar para as crianças e que a gente precisa ter na gente, porque isso que eu tô falando na realidade não é intuitivo. Se fossem, as pessoas resolveriam muito mais os problemas dela do que reclamariam na internet deles, por exemplo. Reclamar, todo mundo sabe, pedir desculpas, todo mundo sabe, mas poucas pessoas realmente vão lá e resolvem as questões. Isso não é uma acusação, eu não tô dizendo isso para diminuir ou para me sair melhor do que ninguém, até porque eu, enquanto ser humano, também erro, também não sou perfeita nisso. Muitas vezes eu vejo que eu estou lidando com um problema, com uma situação de uma forma ruim, que eu não gostaria de lidar com aquilo, e eu tenho que parar, pensar e falar, não, ok, isso aqui que eu fiz não foi legal, eu preciso melhorar, eu preciso fazer de outra forma, eu preciso fazer diferente, eu preciso lidar com isso melhor. E a questão não é essa, não é se eu sou perfeita ou não, a questão é se eu estou aberta para melhorar ou não. Esse é o ponto, eu tenho consciência de que eu erro e eu vou aprender com os meus erros, ou eu simplesmente cruzo meu braço e falo que eu sou perfeita, que eu não tenho defeitos e que os meus problemas não são meus problemas, terceirizo a culpa, jogo a culpa em outra pessoa e não assumo os meus próprios erros e não resolvo as minhas próprias questões. É aquela frase famosa, né? Não culpe os ventos se foi você quem deixou as janelas abertas. E é exatamente isso. Eu posso ficar chateada porque o vento bagunçou toda a minha casa, mas a responsabilidade de fechar a janela é minha. Eu preciso entender, absorver isso para poder passar isso para minha criança. E passar isso para minha criança significa dizer para ela que ela também tem responsabilidade em cima dos atos dela, das decisões dela, e que ela precisa parar para pensar em como ela tá lidando com as coisas para aprender a lidar melhor, para aprender a fazer esse exercício no lugar de só pedir desculpas ou só culpar os outros, só culpar, ó céus, ó vida, ó universo, as coisas dão errada para mim. Qual é a sua parcela de culpa no caos que você se encaixa? Essa é a questão. Isso é tão essencial, é essencial que a gente aprenda, é essencial que a gente ensine, porque uma criança que cresce sem saber esse tipo de noção, sem entender esse tipo de ferramenta, cresce com dificuldade para tomar decisões, cresce achando que ela é vítima de tudo e vítima de todos, sendo que muitas vezes, aliás, a maior parte das coisas, nós decidimos, nós tomamos decisões. E mesmo quando a gente não decide alguma coisa, a gente sempre decide como a gente vai lidar com aquela coisa. Por exemplo, eu não escolho se vai chover amanhã ou não. Não escolho, não sei se vai chover amanhã ou não. Quem escolhe isso é o universo, enfim.
Mas eu escolho a maneira que eu vou lidar com a chuva de amanhã. Amanhã, quando chover, eu vou ficar em casa reclamando da chuva. Amanhã eu vou sair com guarda-chuva para me prevenir. Ou eu vou simplesmente fechar as janelas porque tá chovendo. O que é que eu vou fazer com o fato de estar chovendo? Então, quando a gente não tem como escolher o que vai acontecer, a gente ainda escolhe a maneira que nós vamos lidar com isso. Por isso que é tão importante a gente ter noção de consequência, a gente ensinar as crianças a terem noção de consequência e a decidirem as próprias coisas, a tomarem decisões e a resolverem os próprios problemas. Ah, tá bom, tá chovendo, não queria que tivesse chovendo. Ok, não consigo mudar isso, tá chovendo e ponto. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou me jogar no chão e vou me debater ou eu vou simplesmente agir com maturidade e falar, ok, paciência, amanhã eu estendo a roupa no varal porque hoje tá chovendo. Entende? É essa a questão. É esse o ponto. Pedir desculpas é muito válido desde que a gente não use desculpas, o pedido de desculpas para tirar a nossa responsabilidade das decisões que a gente tem que tomar na nossa vida. A gente não pode condicionar a criança a sempre pedir desculpas porque a gente tira da criança a responsabilidade que ela tem que aprender a ter a respeito da própria vida.